E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, professor Belo aqui na área. Vamos dar continuidade ao nosso edital do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, banca FGV. A prova está se aproximando agora no dia 27 de novembro de 2022, beleza? Na aula de hoje, nós vamos comentar um pouco mais sobre a primeira lei de Mendel, vamos fazer vários cruzamentos, aprender um pouquinho de probabilidade, para a gente ficar fera nisso daí. De antemão, já peço para você me seguir aqui na minha rede social, @professorbelo no Instagram, tá aqui embaixo. E também se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com a galera que está estudando, e comenta também, né, porque você acaba me ajudando muito nesse sentido. Beleza? Bom, sem mais demoras aí para o nosso conhecimento de hoje, a aula é muito importante, essa aqui é realmente, eu diria que até mais importante do que a anterior, porque na aula anterior você teve uma base teórica, que eu vou dar continuidade nessa base teórica aqui, mas hoje a gente vai colocar um pouco mais a mão na massa, nós vamos de fato aprender como é que se faz um cruzamento, né, mendeliano, basicamente com os estudos de Gregor Mendel, quando ele fez o trabalho com as ervilhas, beleza? No mosteiro que ele vivia, que ele estudava. Positivo? Então vamos lá, estudar um pouquinho a primeira lei. Numa próxima aula eu devo falar um pouquinho de heredogramas, que não está explícito no seu edital, mas a FGV adora questões de heredograma, eu vou trazer várias para vocês. E eu quero também falar da segunda lei de Mendel, que também é possível que caia, até por conta do título que está lá no seu edital, ampliações das leis de Mendel, beleza? Vamos lá, galera. O que nós temos aqui nessa primeira etapa da nossa aula? A primeira lei, ela tem um texto, tá? Quando Mendel faz um estudo com as ervilhas, eu já vou pegar um pouco mais pesado nesse estudo, você vai perceber que ele chega numa certa conclusão, onde ele diz que todas as características, né, enfim, de alguma espécie, né, de algum ser vivo, todas essas características elas serão determinadas aí, ó, por um par de fatores. Você não pode esquecer desse enunciado da primeira lei mendeliana. Então, todas as características são determinadas por pares de fatores, e lembrando sempre, esses pares de fatores, eles vão se separar, galera. Eles se segregam, eles se separam na hora da formação dos gametas. Positivo? Com a mesma probabilidade. Lembrando, com a mesma probabilidade, de modo que os gametas são sempre puros. Vou dar uma adiantada aqui para você. Não sei se você sabe disso. Gregor Mendel, ele não conhecia genética. Ele é o pai da genética, mas ele não conhecia o que era um gene, o que era um DNA. Ele não tinha essa noção. Ele analisava pura e simplesmente características. Ele analisava o que a gente chama de fenótipos. Beleza? Então as letras que a gente for utilizar para fazer os cruzamentos mendelianos foram depois. Na verdade, são esses fatores aqui que na verdade são genes. Beleza? Ele não sabia como é que ele ia justificar algumas, como é que eu posso dizer, alguns resultados que ele estava obtendo, mas posteriormente, quando se debruçaram sobre os estudos de Mendel, aí sim entendemos essa famosa primeira lei. E você já vai entender logo logo. Então, por exemplo, se eu chegar para você e falar que a característica de uma pessoa ser alta é dominada por um fator prevalente, por exemplo, um gene azão, hoje você já tem uma noção do que é isso. Se eu falar que, por exemplo, existe um alelo azinho que diz que a pessoa vai ser baixa, você também entende. Então, quando eu digo que características são determinadas por pares de fatores, quando a gente fala um par, eu quero formar um par para dançar uma quadrilha. É você e mais um, correto? Então, quando eu falo em par, você passa a saber que esses fatores, na verdade, são essas letras. É daí que vem o azão, azinho, isso aqui é um par. É daí que vem o azão, azão, isso aqui é um outro par. E detalhe, esses fatores eles precisam se separar na hora da formação dos gametas. Ou seja, se eu sou um indivíduo azão, azão, e na hora que eu for formar o meu gameta eu tenho que separar esse par, significa dizer que na hora do meu cruzamento genético, esse azão vai vir para um lado e ficar separado do outro azão. É isso que vai fundamentar os nossos cruzamentos. Por exemplo, uma mulher que seja azão, azinho, né, um par de fatores determinando uma certa característica dela. Quando ela fizer a meiose, que ela for formar os gametas dela, esses gametas vão se separar com a mesma probabilidade.
Metade dos gametas dela vai para o azão, vai carregar o gene azão, a outra metade dos gametas dela vai estar conduzindo o gametazinho. É daí que vão vir os cruzamentos mendelianos. Tranquilo? Show de bola? Então já temos aí essa ideia inicial. Aí do lado esquerdo é só uma foto, tá, pessoal, do Gregor Mendel, analisando ali algumas ervilhas no mosteiro que ele vivia, tudo bem? E aqui eu vou aumentar um pouquinho o zoom, porque eu quero pegar um pouquinho mais pesado agora nessa parte dessa geração aqui, né, das ervilhas. Deixa eu aumentar aqui que você vai entender. Vou chegar para o lado. Olha só, pessoal, o que nós temos aqui? O Mendel, ele faz um estudo, conforme dito na última aula, com ervilhas, tá? E aí, o que vai acontecer nesse caso? Ele começa a analisar, não sei se você vai lembrar, mas ele começa a analisar 7 características. 7 características lá das ervilhas. Uma dessas características era a cor, a coloração. E aí, como você pode perceber aí, existiam ervilhas, né, no caso ali nas sementes, com a coloração verde. Ó, vou botar até um verde aqui. Ó, verde. E você percebia também que existia amarela. Tá percebendo aí? Só que olha que maneiro. O Mendel, antes de começar a cruzar essas ervilhas, da forma como ele delimitou seu estudo, ele basicamente queria obter inicialmente uma linhagem pura. O que é isso? Ele estava olhando lá no solo, né, do seu mosteiro, um monte de ervilhas lá. Ele percebia que havia ervilhas grandes, pequenas, né, no caso altas e baixas, em relação ao caule. A semente às vezes era rugosa, outras sementes eram lisas. Enfim, flores púrpuras. Ele estava percebendo que tinha umas características diferentes, mesmo sendo a mesma espécie. Aí ele falou assim, caraca, vamos fazer o seguinte, eu vou começar a cruzar ervilhas, por exemplo, de sementes amarelas entre si, até eu conseguir obter um montão de sementes amarelas. E as verdes eu vou cruzando com as verdes. Quando ele foi fazendo isso, ele consegue, de fato, obter o que a gente chama de linhagem pura. Então ele sabia que se ele cruzasse uma amarela com uma amarela, todas as vezes iam surgir sementes amarelas. Tá bom? Então isso aqui que eu quero que você entenda é um amarelo puro. E esse verde aqui do lado, eu quero que você entenda que é um verde puro. Beleza? Aí olha que maneiro. Ele fez muitos cruzamentos, tá, pessoal? Mais de 3.000 cruzamentos entre as ervilhas. E aí olha que legal. Esquece por enquanto essas letrinhas aqui, ó. Quero que você analise. Esquece as letrinhas. Eu quero que você analise o que o Mendel analisou. Somente características. Ele fez isso daqui. Ele falou assim, ó. Quando eu cruzo uma geração, que ele vai chamar de geração parental, tá, pessoal? A gente chama isso aqui de geração parental. É como se fossem uns pais. Deixa eu melhorar essa grafia aqui. Tá muito espesso aqui, ó. Por exemplo, geração parental. É como se fossem uns pais. Beleza? É como se fosse assim, ó. Ele pegou uma semente verde. Deixa eu mudar a cor. Ele pegou uma verde. Cruzou com uma amarela. E nesse momento, esse verde puro, né? Esse verde puro com essa amarela pura, ele percebeu que quando ele fez isso, todo mundo que, vamos colocar assim, toda a futura geração, que ele vai chamar de F1, como se fosse a primeira geração de filhos, todo mundo apareceu amarelo. Então olha que interessante essa perspectiva. Ele falou, caraca, eu tinha uma linhagem verde, uma linhagem amarela, ok, decidi cruzar uma com a outra, e aí eu consegui perceber que todo mundo era amarelo. Todo mundo, 100% dos cruzamentos deu a cor amarela. Como o Mendel não conhecia a genética, o que ele fala? Ele fala assim, ó, já sei. Ele fala assim, a cor amarela, olha que legal que ele escreve, a cor amarela é uma característica preponderante, é uma característica o que é? Dominante. O amarelo ganha do verde, é isso que ele quer falar, entendeu? E aí ele diz o seguinte, o verde é uma característica que simplesmente
desapareceu. Quando eu cruzei o verde com o amarelo, só deu amarelo, pô, o verde sumiu. E ele fala, se o amarelo é o dominante, o verde certamente é um caráter o quê? Recessivo. O verde, ele perde para o amarelo. Beleza? Aí, beleza, ele começou a cruzar verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo. Aí todo mundo amarelo, todo mundo amarelo. Aí ele, pô, já sei o que eu vou fazer. Aí ele vai e faz uma segunda etapa. Olha só que legal, vou apagar aqui. Ele faz uma segunda etapa. Preste atenção nisso aqui. Olha a segunda etapa que ele faz. Segunda etapa. Perdão. Ele faz o seguinte. Ele pega esse amarelo aqui agora, que eu estou envolvendo aqui, ó. Você está percebendo, ó. Laranjinha. Ele vai pegar esse amarelo ali. Ó, ele vai pegar aquele amarelo ali. E ele vai cruzar com outro igual, ou seja, outro amarelo. Ou seja, são os amarelos daquela primeira geração. Todo mundo que surgiu do verde com puro dando amarelo, ele pegou esse grupo de amarelo e botou para cruzar entre si. Aí ele, pô, beleza, aí olha na cabeça dele, ó, com certeza vai dar amarelo. Por que vai dar amarelo? Óbvio, vai dar amarelo porque o amarelo é uma cor dominante e o verde é uma cor que perde, é uma cor recessiva, o verde desapareceu. Então, na cabeça do Gregor Mendel, quando ele cruzasse a F1, ou seja, quando ele cruzasse esse amarelo com outro amarelo igual a ele achou que todo mundo ia continuar dando amarelo. E não foi isso que aconteceu. Olha o caô que deu. Quando ele cruzou amarelo com amarelo da própria geração F1, ele encontra, na segunda leva, que é o que a gente vai chamar de geração F2, ele encontrou o seguinte. Ele percebeu que haviam sementes amarelas e ele percebeu também que havia sementes verdes de novo. Aí ele, caraca, nasceu, né, entre aspas, né, brotou ali do solo, caraca, semente com aspecto de coloração verde. Mas como é que pode? Se o verde estava sumido, quando eu cruzei o verde com o amarelo, quem ganhou foi o amarelo, como é que eu cruzo amarelo com amarelo e volto a ter verde de novo? Claro, em menor proporção. E aí ele começa a fazer uma estatística disso. E é onde eu quero chegar com vocês. A estatística é exatamente esse quadro que eu quero que vocês entendam. Veja, num primeiro momento, você tinha isso daqui, verde, cruzando com amarelo, famosa geração, né? Perdão, famosa geração parental, show de bola. E ele percebe que nessa geração parental, o que você tinha era todo mundo vindo amarelo. Amarelo dominante, verde recessivo, características. Ok. Vou pegar esse amarelo e vou cruzar entre si. Olha o que deu. Apareciam 3 amarelos para cada uma verde. 3 amarelos para cada uma verde. E aí o Mendel foi percebendo que haviam 3 amarelas para cada uma de cor verde. Ou seja, a cada 4 plantas, é isso que você tem que entender. Ó. Se eu fizer esse somatório aqui, dá um total de 4, certo? A cada 4 plantinhas, 4 ervilhazinhas, 3, olha aqui a matemática entrando, ó. 3 ervilhas num total de 4 apresentavam a cor amarela. E uma ervilha no total de 4, né, no caso das sementes das ervilhas, apresentavam qual cor? Verde. E aí o Mendel fica louco, né? Ele fala, caraca, meu irmão, o que deve estar acontecendo? Como é que eu vou justificar o aparecimento, o ressurgimento desse verde aí? E aí ele fica pensando nisso, tá? E a gente vai comentar isso agora. Só lembrando aqui, você que é um cara bom de matemática, 3/4, se você dividir 3 por 4, dá 0,75, que é a mesma coisa que 75%, tá? E 1/4, se você dividir, dá 0,25, que é a mesma coisa que 25%. Só para você já começar a ter uma ideia, que 75 mais 25 dá 100. Ou seja, do total de plantas, 75% são amarelas, 25% são verdes para Mendel neste caso. Ok? Show de bola. Aí vamos lá, vamos tentar entender algumas considerações que o Mendel fez, tá? Ele fala o seguinte, ó, primeiro, deixa eu tirar o zoom aqui, senão vai atrapalhar. Olha só a primeira consideração que ele faz. Ele fala o seguinte,
As células das plantas apresentam fatores, lembra que ele chama de fatores porque ele ainda não sabia o que eram genes, ele ainda não conhece esse termo. Então as células das plantas apresentam fatores que condicionam, ou seja, vai dar uma condição, vai dar uma característica lá na frente. Então as células das plantas apresentam fatores que condicionam a manifestação de uma característica. Beleza, Mendel bancou isso daí. Item 2. Os dois fatores, olha que interessante, os dois fatores para um determinado caráter podem ser iguais ou diferentes. Os iguais são chamados de puros para Mendel. E esses fatores diferentes são chamados de impuros ou também os famosos híbridos. O que ele quer dizer com isso? Vou dar um exemplo bobo para vocês, tá? Quando você começar a fazer o cruzamento, é tipo isso daqui, ó. Se um cara for, por exemplo, azão, para Mendel, isso aqui seria um caráter puro. Porque são fatores iguais, são genes iguais. Beleza? Por exemplo, quando ele fala que algo é impuro ou híbrido, ele está falando disso aqui, ó, do azinho, porque são fatores diferentes. Né? Hoje em dia a gente sabe, são alelos diferentes. Beleza? O alelo azão e o alelo azinho. São aquelas versões diferentes, né, de um mesmo gene. É isso que eu quero que você entenda. Tá? Por exemplo, um azinho para Mendel, isso é algo puro. Porque são o quê? Fatores iguais. Show de bola? Beleza, galera. Mais uma aí, opção, ó. Mais uma consideração de Mendel. Vamos lá. Se uma planta tem dois fatores diferentes para a mesma característica, olha que interessante. Se uma planta tem dois fatores diferentes, distintos, para uma mesma característica, olha o que o Mendel falou. Um deles se manifesta e o outro fica oculto. Olha que maneiro. Ele quer dizer isso aqui, ó. Se uma planta for, por exemplo, azinho, se os fatores forem diferentes, o fator azão ganha. O azão ganha de quem? Do azinho. Se o azão ganha do azinho, o azão se manifesta, o azinho some. Era isso que ele estava começando a perceber quando ele estava fazendo o estudo das características dessas cores, dessas sementes. Ele falou, caraca, engraçado, o verde sumiu, né? O fator que dá a condição verde desapareceu. O fator que dá a condição amarelo surgiu, se manifestou. É isso que o Mendel pensava. 4. Cada organismo apresenta dois desses fatores. Um deles vai ser transmitido pelo macho e o outro pela fêmea. Na hora de formar a célula reprodutiva, o que o Mendel falava? Que esses fatores vão se separar. O que ele quer dizer com isso? Na visão do Mendel, eu vou usar as letras que a gente conhece hoje. Mas na visão do Mendel era isso daqui, ó. Se eu tenho um macho e esse macho tem dois fatores, por exemplo, azinho, e eu tenho uma fêmea, e essa fêmea, por exemplo, tem dois fatores, vou dar um exemplo, azinho, não importa. Um desses fatores vai ser transmitido pelo macho e pela fêmea, e eles têm que se separar. Ou seja, quando esse macho aqui for se reproduzir, eu tenho que separar o azão do azinho. Quando essa fêmea for se reproduzir, formar os gametas dela, eu tenho que separar o azinho do azinho dela. E daqui vão surgir as combinações de cruzamentos. Perfeito? É daqui que vai surgir esse famoso azinho. Aí se eu juntar esse com esse, dá azinho também. Ou azão, né? Tanto faz a ordem. E a gente vai trabalhar isso daí juntos. Ok? Show de bola as considerações de Gregor Mendel em referência aí à primeira lei. Tá? Aqui, avançando um pouco mais nessa parte teórica, daqui a pouco, logo a gente vai começar a sequência de questões, eu quero que você entenda que atualmente a gente considera o conceito de gene, que você já sabe que é o quê? Os genes são pedaços do DNA, fragmentos do DNA responsável pela determinação de um caráter. Existe um gene em mim, algum pedaço do meu DNA que codifica, por exemplo, o meu problema de vista, que é a miopia. Tem algum erro ali naquele pedaço do meu DNA, naquele meu gene, que faz, por exemplo, com que o meu globo ocular forme uma lente
num tamanho ruim, diferente, onde a projeção da imagem, o cruzamento das luzes lá na física, lembra quando você estudou lentes esféricas na física? O raio incidente, refratário, já devem ter estudado isso, né? Ponto focal, enfim, o foco, né? Aquela fórmula assim, ó, P, P', igual a F, que multiplica P mais P'. Não sei se vocês lembram disso lá na física. Mas, enfim, quando a gente estuda esses problemas de visão, você tem que entender que isso tem um fator genético por trás. Então, se eu tenho um pedaço do meu DNA, um gene, que está codificando uma certa proteína, que vai dar uma certa característica para mim, se houver uma falha aqui, eu vou ter uma falha apresentada aqui no meu fenótipo. Por isso que eu uso óculos para corrigir isso. Beleza? Ah, como é que você corrigiria a miopia sem óculos? Tem como? Tem. Você pode fazer uma cirurgia, né? E alterar ali a sua lente, ok? Ou se eu pudesse mexer na minha manipulação genética, eu reconfiguraria esse pedaço de DNA que está me trazendo esse problema. Beleza? Cor de pele, altura, tudo são caracterizados por genes. Beleza? Esses genes, obviamente, vocês sabem, eles ficam localizados aonde? No cromossomo. Não esqueça, cromossomo e DNA são as mesmas coisas. Cromossomo e DNA é a mesma coisa. A diferença é na forma como se apresenta. Por exemplo, nessa figura eu tenho um DNA, porque eu tenho uma fita dupla. As bases nitrogenadas estão todas ali. Adenina com timina, citosina com guanina. E olha aqui as pontes, ó, ligando uma base nitrogenada na outra. Agora, se eu pegar esse DNA e embolar ele, você já aprendeu comigo, se eu pegar esse DNA e embolar ele, embolar essa fita dupla fica nesse formato. Eu vou chamar isso de cromossomo. Tudo bem? A gente fala que fica condensado, espiralado, são as expressões que a gente usa. Perfeito. Portanto, o gene vai ser ali um segmento do DNA, um pedaço, né, dele, um trecho que terá totais condições de produzir uma proteína específica. Ah, Belo, pô, caraca, eu lembro que, um exemplo, eu tenho intolerância à lactose. Ah, por exemplo, eu toda vez que eu como frutos do mar, um camarão, alguma coisa, eu fico com alergia, eu fico empolado. Eu não sei se acontece aqui com algum aluno meu, mas às vezes você come algo, eu, por exemplo, tinha problema com camarão, eu comia camarão na infância e eu ficava com alergia, eu ficava empolado mesmo. Ou seja, algo no meu DNA que estava errado, algum pedaço dele, algum gene desse, não conseguia produzir uma proteína específica para entender que o camarão, que o alimento, que o nutriente químico que está no camarão era bom para mim. Então o meu corpo combatia aquele alimento, né, como se fosse uma guerra. Isso gerava para mim uma consequência, no caso a alergia àquele alimento. Isso acontece muitas vezes por conta disso daí. Beleza, pessoal? Vamos lá. Uma outra expressão, quando a gente fala caráter. Ah, o caráter pele preta. Ah, o caráter pelagem branca. Ah, o caráter altura. Ah, o caráter miopia. Quando eu falo em caráter na biologia, eu estou falando de um aspecto morfológico ou fisiológico de um indivíduo. Tranquilo? Exemplo, altura, peso, cor da pele, cor da pelagem em coelhos. Como é que é o aspecto da semente, essa semente é lisa ou rugosa e por aí vai. Alelos, só para você lembrar. Perdão, são diferentes versões de um mesmo gene. Então, lembra que eu falei do Honda Civic, do Ômega? Quando você tem um veículo, mas todo mundo é Honda Civic, eu tenho que saber se ele é o Honda Civic 1.8, se ele é o Honda Civic 2.0, se ele é o GLS, se ele é o LXS, não sei. Tem várias versões daquele mesmo carro. Então, alelos são diferentes versões de um mesmo gene. Aquele gene caracteriza a cor? Beleza. Então, eu tenho um alelo azão, que vai dar uma cor preta. Eu tenho um alelo azinho, que vai dar uma cor branca. E por aí vai. Tá bom? Cromossomos homólogos. O que é isso? Que nome feio é esse, né? Cromossomos homólogos. São pares, gente. Apenas pares de cromossomos que estão nas células diploides. É como se fosse assim, ó. Eu tenho esse cromossomo aqui. E eu tenho um homólogo a ele, um igual a ele. Ou seja, eu fiz mais um aqui. Beleza? Isso é um cromossomo homólogo. Locus é lugar, né, pessoal? A palavra locus quer dizer lugar, local. Então é onde o cromossomo está localizado lá no seu DNA. Lembra que isso tudo que a gente está falando envolve o núcleo da célula, tá, pessoal?
o núcleo da célula eucarionte. Lembra que uma célula eucarionte é aquela célula que tem o seu DNA protegido por essa estrutura chamada de núcleo. E é lá no núcleo que você tem o seu DNA. Tranquilo? Show de bola. Belo, o que é genótipo? Que expressão é essa que é onde a gente fala genótipo? A expressão genótipo é todo o patrimônio genético do indivíduo que é recebido dos seus ascendentes, do seu pai e da sua mãe. Então, quando eu olho para você e falo, menina, você tem o seu genótipo, significa dizer que você tem o seu sequenciamento de genes oriundos, metade do seu pai e metade da sua mãe, totalizando 100% em você. Isso serve para os homens também. Beleza? Aí olha que legal. A gente representa, né, com letras maiúsculas na hora das questões e minúsculas, indicando uma relação de dominância ou recessividade. É aquilo que o Mendel falou. Por exemplo, se eu tenho algo dominante, eu vou tender a usar na minha questão uma letra maiúscula. Se eu tenho algo recessivo, eu vou tender a usar na minha questão uma letra minúscula. Então, todo par que vai definir uma característica, eu vou usar duas letras. O azão, azão, o azinho, azinho, o azão, azinho. Depende do que a questão me falar, ou de qual letra eu vou usar, de acordo com a questão. Tranquilo? Sempre você vai ter que botar um par. Ó, sempre um par. Não existe um cruzamento genético igual eu já vi assim em prova. Ó, vou cruzar um indivíduo azão com um indivíduo azinho. Isso não existe. Eu tenho que cruzar um indivíduo azão azinho com outro azão azinho. Sempre um par. Beleza? Show de bola. Mais um pouquinho aí. Tá acabando, hein? Já vamos para os exercícios. Vamos lá. Ah, tá. Isso aqui é um detalhe bom, ó, galera. Isso aqui é um detalhe bom, ó. Algo que é impossível verificar olhando apenas para o ser vivo. Ou seja, se eu olho para você ou você olha para mim nesse momento dessa aula, você não consegue dizer para mim qual é o meu genótipo. Você não consegue saber qual é o meu sequenciamento, como é que está organizado a minha sequência de bases nitrogenadas no meu DNA. Você não tem ideia. Quando você olha para mim, você está olhando somente isso daqui, ó, fenótipo. Aí sim, você está vendo as minhas características, refere-se às características que podem ser observadas. Lembra, esse meu fenótipo, essa minha aparência, esse meu fenótipo, ele é determinado pelo que está dentro de mim, que é o meu genótipo. Entendeu? Eu só sou assim, deste jeito, porque o meu genótipo determinou essa aparência. Tranquilo? Essa é a regrinha aí. Vamos lá. Outra. O que é algo homozigoto? Lembra? Homo igual, né? É aquele indivíduo que tem os dois alelos iguais. Então, eu vou ter, por exemplo, um azão-azão. Posso considerar esse par homozigoto? Um indivíduo homozigoto? Posso. Se eu tiver um cara cesão, posso dizer que cesão é homozigoto? Sim, são dois alelos iguais. Dezinho, esse par é homozigoto? Sim, dois alelos iguais. Beleza? Então você vai representar isso com letras maiúsculas, tá ali, azão, ou por exemplo com letras minúsculas, azinho. Essas são as letras que a gente mais usa, tá, pessoal? Quando uma questão não fala nada, a gente usa azinho direto, e se uma questão mencionar uma letra, aí você vai usar a letra da questão, tá bom? Outra aí. Heterozigoto. O que vem a ser algo hétero, né? Diferente. É aquele indivíduo que tem alelos diferentes no cromossomo. Olha aqui, ó, por exemplo, Bzinho. O que isso quer dizer? Vamos usar uma letra maiúscula e uma letra minúscula simultaneamente para marcar essa diferença entre as versões, entre os alelos. Então, aí sim eu vou ter um azinho. Concorda comigo? Aí sim que eu vou ter um par diferente, um par heterozigoto. Isso tudo eu estou falando porque na hora das questões você vai perceber essas palavras toda hora no item. Para você não ficar na dúvida. Pô, homozigoto, heterozigoto. Irmão, isso aqui é batata. Tu vai começar a fazer a questão comigo, tu vai entender. Tá bom? Outra coisa importante para a gente fechar essa teoria. Algo que é recessivo. Tá? Quando eu falo que um alelo ele é recessivo. Veja bem. Via de regra, quando isso acontecer, o alelo do gene sendo recessivo, ele só vai se manifestar quando ele se encontra em homozigose. Via de regra, isso aqui é o que acontece, tá? Não é 100% do tempo, não. Tem umas questões um pouco mais específicas em relação a isso. Mas, basicamente, para você que vai fazer essa prova do bombeiro, todas as vezes que você achar um gene
que a questão falar que é um gene recessivo, você tem que entender que é aquele gene que o Mendel falava de um caráter que não aparece, ele fica um caráter escondido. A característica que ele queria manifestar não vai ser apresentada no indivíduo, não vai aparecer no fenótipo do indivíduo. Tranquilo? É isso que eu quero que você entenda aí. E algo que é dominante é o contrário, né? Se eu tenho algo dominante, é aquele alelo que geralmente aí, ó, determina a manifestação daquele caráter. Aí sim é algo que vai aparecer. Tudo que você está vendo em mim hoje é porque está sendo expresso por genes dominantes que se manifestam no meu fenótipo. Agora, por exemplo, pô, Belo, tu tá me dando essa aula aqui maneira e tal, eu tô entendendo. Será então que você, Belo, não tem nenhum pedaço do seu DNA, você não tem nenhum gene aí, nenhum trecho que, por exemplo, possa manifestar, não sei, uma pele talvez branca? Será que não existe nenhum pedaço do seu DNA que poderia manifestar uma pele de cor branca? Olha, deve ter sim. Deve ter, porque eu tenho pessoas de pele branca na minha família toda. Mas e aí? Esse branco, esse gene que está numa posição lá no meu DNA, está conseguindo se expressar em mim? Não, em mim não. Mas será que eu posso, às vezes, passar esse gene adiante da coloração branca? Poder eu posso. É isso que eu quero que vocês entendam. Beleza? Algo que é dominante é algo que realmente está manifestado. Aquele caráter vai se manifestar. Tá bom? E ele pode se manifestar tanto em homozigose como em heterozigose. Beleza? É isso que eu quero que vocês entendam aí. Como assim? Simples. Se eu sou um cara, por exemplo, azão, azinho, e eu digo para você que o azão é um gene dominante, é porque a característica do azão ganha do azinho. Isso aqui está em heterozigose. É um heterozigoto, por exemplo. Se isso aqui é um indivíduo heterozigoto, o azão, azinho, mas o azão ganhou, esse indivíduo vai ter uma certa característica. Agora, se eu tiver azão, azão, esse indivíduo vai ter a mesma característica, só que ele é homozigoto. Consegue entender? Ele vai, às vezes, até apresentar a mesma coloração do azão, azinho, mas ele é azão, azão. Mas você não enxerga isso, você só vê a característica. Basicamente é isso que o Mendel fala. Beleza? Só toma cuidado com um detalhe, tá, pessoal? Um detalhezinho aqui que eu gosto de lembrar a atenção de vocês, que é o seguinte: todas as vezes que a gente está falando de transmissão, de hereditariedade, né, de algo que passa adiante, só toma cuidado com essa dica aqui, ó, com esse bizu. No caso da mitocôndria, eu não sei se você vai lembrar disso, mas a mitocôndria, a gente comentou na aula 1, se eu não me engano, aula 2, que a mitocôndria ela é uma organela. Essa organela está lá na célula, lá na região do citoplasma. E essa mitocôndria, essa organela, ela tem um DNA próprio, que eu vou chamar de DNA mitocondrial. Tá bom? Esse DNA mitocondrial, grava isso, ó. Esse DNA mitocondrial, ele é de origem materna. O que você quer dizer com isso, Belo? Que as minhas mitocôndrias, que estão agora aqui no meu corpo, na minha célula, no meu citoplasma, que fazem respiração celular, né, que auxiliam nesse processo gerando energia para a minha célula, as minhas mitocôndrias têm a genética da minha mãe. O DNA da mitocôndria, não é da minha célula, é da mitocôndria, tem origem materna. Beleza? É isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui é o seguinte, avançando. Como é que funciona a proporção mendeliana genotípica? A gente chama de genotípico mendeliana, da primeira lei. E como é que funciona a fenotípica mendeliana? Que é a primeira lei também, só que olhando por um caráter de características. Uma coisa é você olhar a letra. É isso aqui, genótipo, genotípica. Outra coisa é você olhar a característica, como que aquele indivíduo se apresentou para você. Aquilo é fenotípico. Então, por exemplo, quando eu falei assim para vocês, ó, vou mudar a cor. Quando eu falei assim para vocês, o Mendel, quando estava cruzando lá as ervilhas, vou subir aqui para você ver. Ó, o Mendel, quando estava cruzando as ervilhas,
eu tinha a amarela, as ervilhas de semente amarela e as ervilhas de semente verde. Ok. Isso aqui é a primeira geração, tá? É a geração parental. Geração P, parental. Aí eu falo assim para vocês. Na segunda geração, nessa primeira linhagem de filhos aqui, né? Vou chamar de F1. O que aconteceu? Que eu falei no início da aula. Aconteceu que, quando eu cruzei verde puro com amarelo puro, geral aqui, ó, nessa geração, ficou da cor amarela. Beleza. O que ele faz na sequência, perdão, na F2? Ele pega essa amarela e cruza com a amarela de novo. Mas é a da F1, tá? Ele cruza essa amarela aqui, da geração F1. Quando ele cruza amarelo com amarelo, o que o Mendel percebeu? Que a cada 4 plantinhas, 3 eram amarelas, perfeito? E uma aqui, ó, era verde. Gravou isso? Então, quando você olha a característica, o que você tem que gravar da lei de Mendel? Você tem que gravar que em relação à característica, ou seja, quando eu olho o fenótipo, quando eu olho o fenótipo, eu tenho isso aqui, ó, 3:1. O que quer dizer esse 3, 2.1, Belo? Simples. Eu tenho 3 características de uma certa cor para uma característica de uma outra cor. No caso do Mendel, como foi o experimento com ervilha, 3 eram da cor amarela e 1 era de que cor? Verde. É isso que quer dizer 3:1. 3 de um jeito, 1 do outro. Ponto. Agora, cuidado. Vou apagar esse 3:1 aqui. Eu quero que você entenda agora a proporção genotípica. Agora a gente vai tentar entender como que a gente chegou nessa expressão 1:2:1. Um par de letras de um jeito, um par de fatores de um jeito, um outro par de fatores aqui de outro jeito e esse terceiro aqui de um outro jeito. Como é que a gente chegou nesse 1:2:1? Olha para cá. Vou subir, tá? Toda hora eu vou ter que subir aqui. Olha uma parada aqui que interessante. Agora é a hora da análise das letrinhas, tá? Eu tenho que massificar isso aqui na cabeça de vocês, para vocês nunca mais errarem isso aqui nas provas. Olha que jogada maneira. Eu preciso fazer uma análise. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Eu preciso fazer uma análise. Pronto. Eu preciso fazer uma análise das letras dos genes dessas plantas. Até então, o Mendel não sabia fazer isso. Então, olha o que ele define. O que a gente vai passar a definir para ele, né? Ele analisou as características e a gente vai ter que justificar isso. Olha o que a gente fez. Passando uma sirene aqui, hein, galera? É um sinal aí. É um sinal que você vai ser aprovado aí no Corpo de Bombeiros. Olha só. Se eu tenho... Eita, hoje eu tô demais. Se eu tenho uma semente verde e eu tenho uma semente amarela, e eu cruzei e todo mundo aqui deu amarelo, eu tenho que justificar isso com os fatores. Eu vou precisar inventar letras que justifiquem o surgimento dessa cor amarela em 100% do meu cruzamento. Todas as vezes que eu cruzei um verde com amarelo dando amarelo, eu tenho que travar o meu estudo aqui. Eu apago isso daqui, ó. Eu tenho que entender o que aconteceu nesse primeiro momento. Verde com amarelo deu geral amarelo. E aí, como é que eu banco isso? Olha pra cá. Cuidado agora, pessoal. Muita atenção, tá? A gente vai fazer o seguinte estudo. Todo mundo que for verde e todo mundo que for amarelo, se deu amarelo, você concorda comigo que o amarelo é uma cor dominante? E o verde é uma cor que ela não apareceu aqui. O verde, ó, perdeu, não apareceu na F1. Então eu sei que o verde é uma cor o quê? Recessiva. O verde é uma cor recessiva. Olha o que o Mendel falou. Olha o que o Mendel falou. Onde é que tá aqui? Onde é que tá aqui? Aqui. Calma aí. Vou achar aqui. Paraná. Achei. Olha aqui, ó.
Item 3. Vê se você consegue... Minha câmera não deve estar atrapalhando, não. Olha o item 3. Se uma planta tem dois fatores diferentes para a mesma característica, um deles se manifesta e o outro fica oculto. Olha que legal. Cada organismo, item 4, cada organismo apresenta dois desses fatores. Então, olha aqui. Sobe. Olha o que o Mendel quer dizer. Se o amarelo... Eu acabei apagando aqui sem querer. Se o amarelo é dominante e o verde é recessivo, a gente vai ter que dar um jeito de buscar letras para justificar isso. O que ele fez? O que a gente fez, na verdade, depois dessa era do Mendel? A gente fez o seguinte, ó. Se o verde é algo recessivo, se o verde é uma cor recessiva, eu vou dizer que é Vzinho. Eu vou dar essa letra pro Vzinho. Se o amarelo, atenção, se o amarelo é algo dominante, deixa eu apagar logo aqui, senão eu vou ocupar muito espaço. Se o amarelo é uma cor que sobressaiu, eu vou dar o nome de Vzão, tá? Dominante. E aí agora eu vou ter que entender o seguinte: como que eu vou escrever a característica verde? Se eu tenho que ter um par de fatores, eu tenho que ter duas letras para casar o verde. Simples. Eu vou dizer que algo que for da cor verde, o par de fatores que determinar a cor verde tem que ser o par Vzinho, Vzinho. E o par de fatores que determinar a característica amarela, tá? Nesse primeiro caso aqui, vai ter que ser o par Vzão, Vzão. E aí, olha que legal esse cruzamento. Lembra que o Mendel fala que isso tem que se separar, tem que se segregar na hora de formar os gametas? Simples. Eu monto um jugo da velha, tá? Eu esqueço esse primeiro buraquinho ali. Olha o que eu vou fazer para você. Você vai entender isso aqui, ó. O amarelo eu posso separar aqui. Eu vou deixar um Vzão separado do outro Vzão. Acabei de segregar os fatores. Genes são fatores. E eu vou pegar o verdinho e vou separar o verdinho, Vzinho com Vzinho. Separei. Ou seja, eu estou cruzando amarelo com verde. Estou cruzando esses fatores. Quando eu fizer essa combinação, olha o que eu quero que você entenda. O Vzão vai juntar com esse Vzinho. Beleza? Acabei de formar o primeiro item aqui. Agora vamos ver aqui embaixo. Vamos ver nesse segundo quadradinho aqui, ó. O Vzão vai cruzar com quem? Com o Vzinho. Fechou? Tranquilo? Vamos ver mais um aqui, ó. Vamos ver esse quadrado aqui. O Vzão vai juntar com o Vzinho. Vamos ver o último quadradinho, a última combinação possível aqui embaixo, ó. O Vzão, cadê você? Vai juntar com quem? Com o Vzinho. Cara, o que você acha que aconteceu nesse cruzamento do amarelo com o verde? O que você acha que aconteceu aqui dentro? Ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se todo mundo 100% ficou Vzão, Vzinho, que cor é essa? Que cor que você acha que é essa? Amarela, pessoal. Essa é a cor amarela. Sacou? Então, essa geração F1 que está aqui, ó. Essa geração F1 que está aqui, pode ter certeza que é uma geração Vzão junto com Vzinho. Percebeu que é um heterozigoto? Mas todo mundo é amarelo, irmão. Ó, 100% deu amarelo, Vzão, Vzinho. Não tem saída. Combinado? Beleza, agora eu vou apagar. Vamos para a segunda etapa. E aí a gente parte para as questões, basicamente. Você já está entendendo isso daqui. Olha o que o Mendel fez. Porra, maneiro, mané. Deu geral amarelo aqui, ó. Geral amarelo. Amarelo. Agora eu vou fazer o seguinte. Se geral é amarelo, ou seja, se geral é Vzão, Vzinho, eu vou pegar essa cor que é amarela e eu vou cruzar com outra ervilha amarela da mesma geração. Vzão, Vzinho. Porra, beleza. Vou cruzar esses dois. Se eu cruzar esses dois, Belo, como é que eu faço? Pego um jugo da velha, tá?
abandona o primeiro espaço e faz o seguinte, ó. Vamos separar, de acordo com a primeira lei de Mendel, esse gameta. Então eu vou separar um Vzão do Vzinho e na coluna vertical, por exemplo, eu vou deixar um Vzão separado do Vzinho, só que é do outro indivíduo. Cada indivíduo fica numa coluna, tá? Um em pé, o outro deitado, horizontal e vertical. Agora eu vou juntar. Olha que legal. Se eu juntar esse gameta com esse, fica Vzão, Vzão, aqui no meio. Ih, não gostei dessa cor, não. Gostei não, não ficou bom não. Fui inventar moda aí, ó. Vzão, Vzão. Eita, pera aí. Vzão, Vzão, aqui no meio. Consegue ver? Consegue perceber? Beleza. A do lado, se eu juntar esse Vzão com esse Vzinho, vai ficar assim, ó. Vzão com Vzinho. Nesse esqueminha aqui. Foi. Se eu juntar um Vzão com um Vzinho aqui de baixo, mais um esqueminha. Vzão com Vzinho. Show de bola. E se eu juntar, esse aqui é que é maneiro, ó. Esse Vzinho com esse Vzinho, eu vou botar ele aqui, ó. Vzinho, Vzinho. Vocês conseguem perceber um detalhe? O detalhe é o seguinte. Vzão, Vzão foram quantos? Se você olhar essas estruturas. 1, 2, 3, 4. Quando você combinou isso aí, quantos que deu de Vzão, Vzão? Um só. Se você olhar de Vzão com Vzinho, deixa eu melhorar essas cores, né? Para não sair do padrão. Então, quando você tem um Vzão com Vzão, eu só achei um. Se você pegar o Vzão com o Vzinho, confesso para você que eu achei 2. Eu achei esse e esse. E se você pegar o Vzinho com o Vzinho, eu achei 1. O que aconteceu aqui, ó? 1, eita! Ficou assim, ó. 1 para 2 para 1. Isto é uma proporção genotípica. Porque agora você está olhando as letras, entendeu? Eu tenho um par Vzão, Vzão. Eu tenho 2 pares Vzão, Vzinho. E eu tenho um par Vzinho, Vzinho. Logo, eu posso dizer que a proporção genotípica da primeira lei de Mendel é 1 para 2 para 1. Aí a gente bota os 2 pontos. Beleza? É isso que eu quero que você entenda. E olha que legal. Esse Vzão com esse Vzão me dá uma ervilha de semente o que é? Amarela. Esse Vzão com esse Vzinho também me dá uma ervilha de semente o que é? Amarela. Esse Vzão com esse Vzinho também me dá o que é? Uma ervilha de semente o que é? Amarela. E o último, Vzinho, Vzinho, me dá uma ervilha de que cor? Verde. Olha a justificativa aí do verde voltando. Vou apagar, agora você vai entender, ó. Apaguei. Ei, foi. Olha aqui, ó. Vzão, Vzão, amarelo. Vzão, Vzinho, heterozigoto, amarelo. Outro Vzão, Vzinho, heterozigoto, amarelo. E o par Vzinho, Vzinho, verde. Tá ele aqui, ó. Eu tenho... Agora, olha o Fê, né? Fenotípico. Olha o fenotípico. Olha a proporção fenotípica mendeliana. 3 cores amarelas para uma cor verde. Fechado? Essa é a grande teoria que eu queria explicar para vocês da primeira lei de Mendel. Depois vem a segunda lei de Mendel, aí piora mais um pouquinho, mas a gente vai chegar lá. Beleza, pessoal? Então, com base nessa teoria pesada aqui, deixa eu tirar o zoom, né? Vou tirar o zoom. Fechamos uma teoria pesada aqui. Eu vou gravar um próximo vídeo para a gente finalizar algumas alterações que podem acontecer nessa proporção mendeliana. Algo que vá fugir desse 1 para 2 para 1 ou dessa 3 para 1, se for, né, fenotípica. Então eu vou trazer alguns cuidados aqui para você no próximo vídeo. Beleza? Aí feito isso, a gente cai para dentro das questões.
Então vamos parar por aqui. Próxima aula eu dou continuidade a partir desse conceito. Um forte abraço, fique com Deus, vai dar tudo certo na sua genética. Valeu, pessoal. Não se esqueçam, @professor Belo no Instagram e também aqui, ative as notificações, né? Se inscreva no canal, compartilhe com a galera e comenta aí para me ajudar. Valeu!